Existe um limite silencioso entre aquilo que conseguimos compreender e aquilo que apenas observamos em silêncio. Em algum ponto da história, a humanidade percebeu que nem todo conhecimento está ao alcance da razão. Há coisas que resistem ao tempo, aos métodos, às máquinas e até à inteligência coletiva. E talvez o mais inquietante seja admitir que, mesmo cercados por dados, tecnologia e especialistas, ainda podemos estar completamente perdidos diante de uma única pergunta sem resposta. O desconforto começa quando percebemos que não se trata de falta de esforço. Séculos de tentativas, mentes brilhantes, guerras, revoluções científicas e avanços tecnológicos passaram. E ainda assim, certos enigmas continuam intactos. Não porque são invisíveis, mas porque estão ali, expostos, esperando. Como se testassem não apenas nossa capacidade de decifrar, mas nossa paciência, nossa ética e nossa obsessão por controle. É aqui que surge um dos maiores desafios intelectuais já enfrentados pela humanidade, um manuscrito real, físico, preservado, estudado por gerações, mas que permanece indecifrável até hoje, um objeto que atravessou séculos sem revelar seu segredo. Um texto que parece falar uma língua que ninguém conhece, um enigma que desafia a ciência, a história, a linguística e até a psicologia humana. Esse é o conflito central desta história. Não estamos falando de uma lenda ou de um mito distante. Estamos falando de um livro que pode ser tocado, fotografado, analisado, um livro que existe. E justamente por isso incomoda tanto, porque tudo indica que ele deveria ser compreendido. Mas não é. Os pesquisadores deram a esse limite um nome simbólico, o limite do significado. Um ponto invisível onde a informação existe, mas se recusa a se transformar em compreensão. O limite do significado não destrói dados. Ele apenas impede que eles façam sentido. E ao longo desta história, ele age como um personagem silencioso, sempre presente, observando cada tentativa humana de atravessá-lo. O manuscrito em questão surgiu publicamente no início do século XX. Mas sua origem remonta a pelo menos o século XV. Ele é conhecido hoje como Manuscrito Voynich, nome dado em referência ao homem que o apresentou ao mundo moderno Voynich, um comerciante de livros raros nascido na Polônia, que fez fortuna negociando obras antigas e documentos históricos. O livro tem cerca de 240 páginas, feitas de pergaminho, escritas à mão, com ilustrações coloridas que parecem botânicas, astronômicas, biológicas e até anatômicas. Mas há um detalhe perturbador: nenhuma planta desenhada ali corresponde exatamente a qualquer espécie conhecida. Os diagramas astronômicos não se alinham com os sistemas celestes reconhecíveis e o texto simplesmente não pertence a nenhuma língua conhecida da Terra. Cada página é preenchida por símbolos repetitivos, organizados em palavras, frases e parágrafos. Existe estrutura. Existe padrão, existe lógica interna, mas não existe tradução. No início, muitos acreditaram que se tratava apenas de um código simples, algo que, com tempo e dedicação, seria resolvido. Mas o problema é que esse manuscrito foi submetido às melhores técnicas de criptografia já criadas. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, especialistas em decifração de códigos militares analisaram o texto. Pessoas treinadas para quebrar mensagens nazistas e comunicações secretas falharam completamente. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. O limite do significado começava a se impor, porque o manuscrito não se comportava como um código comum. Em códigos, existe uma língua por trás. Aqui, não havia sequer a confirmação de que uma língua existia. Com o avanço da ciência, novas tentativas surgiram. Linguistas analisaram a frequência das palavras. Estatísticos observaram padrões matemáticos. Computadores modernos processaram cada símbolo em busca de estruturas conhecidas. O resultado foi ainda mais inquietante. O texto apresenta características estatísticas semelhantes às de línguas naturais humanas.
Ele não é aleatório, mas também não corresponde a nenhuma língua viva ou morta conhecida. O problema é que isso não deveria ser possível. Se não é aleatório, alguém escreveu com intenção. Se alguém escreveu com intenção, havia um significado. E se havia um significado, onde ele está? Entre as ilustrações mais estranhas do manuscrito, há seções conhecidas como biológicas. Elas mostram figuras femininas nuas, imersas em tubos, piscinas ou estruturas orgânicas interligadas. Não parecem representações artísticas comuns da época. Não se encaixam em simbolismos religiosos conhecidos. E levantam uma pergunta desconfortável: o que exatamente estava sendo descrito ali? Alguns sugeriram que se tratava de conhecimento médico avançado. Outros falaram em alquimia. Houve quem defendesse que era um tratado secreto sobre o corpo humano, escrito em código para evitar perseguições. Mas nenhuma dessas teorias se sustentou completamente. A tensão aumentava a cada tentativa frustrada. Porque quanto mais o manuscrito era estudado, mais ele parecia resistir. Como se tivesse sido projetado não apenas para guardar um segredo, mas para nunca ser compreendido por quem não pertencesse àquele contexto perdido no tempo. E então surge o dilema moral. Se esse manuscrito contém conhecimento real menos científico, médico ou tecnológico, o que significa nunca conseguir acessá-lo? Quantas descobertas podem ter sido perdidas? Quantos avanços deixaram de existir porque a chave se perdeu? Mas se, por outro lado, o manuscrito não contém nada, se for apenas uma fraude extremamente bem elaborada, então o que isso diz sobre nossa obsessão por significado? Sobre nossa necessidade quase desesperada de acreditar que tudo precisa ter sentido? Ciência versus verdade versus ego. O limite do significado não desafia apenas nossa inteligência, mas nossa humildade. No meio do século X, uma nova hipótese começou a ganhar força. E ela contrariava quase tudo o que o senso comum acreditava até então. E se o manuscrito fosse uma fraude, essa ideia parecia absurda. Criar centenas de páginas com texto coerente, ilustrações detalhadas e padrões linguísticos consistentes, apenas para enganar alguém, pareceria esforço demais. Mas então entra o fator humano. E econômico, Wilfred era um comerciante. O mercado de livros raros no início dos séculos era competitivo e lucrativo. Manuscritos misteriosos valiam fortunas. A simples possibilidade de que o livro fosse atribuído a figuras como Roger Bacon ou Leonardo da Vinci aumentaria seu valor exponencialmente. Alguns pesquisadores sugeriram que o manuscrito poderia ter sido criado no século XVI por alguém altamente inteligente, com conhecimento de linguística e criptografia, apenas para vender como um artefato antigo um golpe genial. Uma fraude tão sofisticada que enganou gerações. Mas é aqui que tudo começa a dar errado novamente. Análises de carbono Minotin realizadas no pergaminho indicam que ele foi produzido entre 1404 e 1438, muito antes de Voynich. Isso elimina a hipótese de uma fraude moderna, mas não elimina a possibilidade de uma fraude antiga. E por que alguém no século XV faria isso? Nesse ponto, nomes reais entram na história. Um deles é John Dee, matemático, astrônomo e ocultista da corte da rainha Elizabeth I, que acreditava se comunicar com anjos por meio de uma língua chamada enoquiana. Uma língua recebida, não criada. Alguns sugeriram que o manuscrito poderia estar ligado a essas práticas. Um conhecimento considerado perigoso. Um texto que não deveria ser compreendido por qualquer um. Outro nome é Edward Kelly, parceiro de Dee, acusado de charlatanismo e envolvido em práticas alquímicas duvidosas. Kelly teria interesse em criar documentos misteriosos para impressionar nobres e garantir financiamento. Mas nenhuma dessas ligações foi comprovada. O manuscrito permanece sem autor confirmado, sem título original, sem contexto. Com a chegada da inteligência artificial,
Muitos acreditaram que finalmente atravessaríamos o limite do significado. Algoritmos analisaram o texto. Redes neurais tentaram encontrar paralelos linguísticos. Algumas traduções surgiram, mas nenhuma resistiu à verificação rigorosa. Sempre havia erros. Sempre havia suposições demais. Sempre algo não fechava. E talvez esse seja o ponto mais perturbador de todos. Talvez o manuscrito não esteja escondendo um segredo específico. Talvez ele seja o registro de um sistema de pensamento que simplesmente não existe mais. Uma forma de organizar o mundo que morreu com seus criadores. Um conhecimento que não se traduz porque não há equivalência moderna. No final, o manuscrito está hoje guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, protegido, estudado, silencioso. Ele não grita, não ameaça. Não se revela. Ele apenas existe. E nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem tudo foi feito para ser compreendido por nós. Nem todo conhecimento é transmissível através do tempo. E nem todo mistério precisa de uma solução para cumprir seu papel. Talvez o verdadeiro teste não seja decifrar o manuscrito, mas aceitar que há limites. Que o limite do significado não é uma falha da ciência, mas uma lembrança da nossa condição humana. E quando você fecha esse livro, fica a pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje: estamos diante de um segredo perdido? Ou de um espelho que reflete nossa necessidade desesperada de encontrar sentido onde talvez nunca tenha existido? Se esse mistério te fez refletir, compartilhar esse vídeo pode levar essa pergunta ainda mais longe. E às vezes, é no silêncio após a pergunta que mora a parte mais importante da resposta.